E aí, tudo bom, beleza? Seguinte, ó. E meu avô, ele tinha uma filosofia. Ele sempre falava pra mim: a regra do mundo é essa. Não sei, não vi. Pois é. Ele sempre dizia pra mim, sempre, olha, não sei, não vi. Presta atenção, não sei, não vi. E a segunda regra é: sempre que você vê alguma coisa de alguém, não pegue. Se você vai andando numa rua, numa calçada, tem uma agulha em uma calçada de uma casa, aquela agulha tem dono. Então, não pegue. Assim meu avô me criou desse jeito, dessa forma. Não sei, não vi. E também, se eu ver uma agulha em uma calçada de uma casa, aquela agulha tem dono, não me pertence, não posso pegar. E essa é a minha filosofia também. Pois é. Pessoal, é o seguinte, o mundo ele tá meio que perverso, entendeu? O mundo ele tá meio que, digamos que, entrando em um caos profundo. Pelo menos essa é a forma que eu tô vendo agora. E o que acontece? Acontece que quando as Américas foram descobertas, quando os espanhóis, os portugueses vieram para a América, tinha aqui os índios, entendeu? Tinha aqui os índios. E tinha uns índios famosos em ser perversos. Tinha uns índios famosos em colocar terror nos inimigos. Eram os incas, os astecas e os maias. Esses índios, eles simplesmente aterrorizavam desde a América do Norte até a América Central e a América do Sul, entendeu? E o que acontece? Acontece que os incas e os maias hoje não existem mais, mas que na realidade, pessoal, como eu já falei antes, o mundo é governado por forças espirituais. E no momento, as forças espirituais do mal estão querendo tomar de conta de tudo. E na realidade não toma por quê? Porque o Espírito Santo de Deus ainda está aqui. Ser pacificador, a realidade é essa. Pessoas pacificadoras. Esse é o nome que eu dou para pessoas que gostam da paz. Se algum dia tiver que ser usado violência, que seja numa causa justa. A realidade é essa, entendeu? Para se defender, para uma legítima defesa, até que eu acho aceitável. Mas que uma causa justa, entendeu? Uma causa justa. Pois é. E vamos lá falar sobre isso aqui agora. E a realidade é que existem demônios, anjos caídos, que guerreiam contra Deus, que guerreiam contra o povo dele. E eles não querem que o povo, eles não querem que o mundo saiba da verdade. Então a mentira momentaneamente prevalece no mundo. E o mundo vai de mal a pior. E que na realidade o mundo ele está predestinado à destruição, entendeu? Quando chegar ao ponto que este mundo não terá mais condições humanas de uma pessoa civilizada viver, então Deus provavelmente vem buscar o povo dele, resgatar o povo e destruir tudo, acabar com tudo. A realidade é essa. E voltando ao assunto aqui, os maias, os astecas e os incas, eles eram muito perversos, entendeu? Quando os espanhóis chegaram aqui, os espanhóis sempre andavam com pessoas que escreviam, assim também como os portugueses também, andavam com pessoas que escreviam para, tipo, documentar as coisas, para medir a terra, para fazer essas coisas relacionadas à escrita. Então o que acontece? Acontece que uma das coisas que os espanhóis viram foi naqueles monumentos ali do México, movimento do México lá,
que existiam sacerdotes indígenas lá, ou seja, tinha uma religião lá dos maias, dos incas, dos astecas lá, que eles pegavam os inimigos deles, levavam para cima daqueles monumentos, arrancavam o coração deles, eles ainda vivos, e cortava a cabeça deles e soltava lá de cima daqueles monumentos. Então, os espanhóis ficaram extremamente aterrorizados com isso ali. E a história conta que eles acharam de bem exterminar todos, porque eles eram muito selvagens, eles não viram neles condições humanas daquela tribo sobreviver, entendeu? Dessas tribos sobreviver. Porque tinham medo que se fossem incluído eles na civilização europeia, provavelmente eles iam fazer coisas aterrorizantes e o negócio não ia dar certo, entendeu? Então, acabaram com tudo, entendeu? E o que eu quero dizer com isso é que a civilização, existem regras, e existe um ditado que diz que sempre vai ter um doido mais doido que o outro doido, entendeu? Não importa o quanto eu seja valentão, não importa o quanto eu seja temido, não importa o quanto eu queira ser um monstro, sempre vai existir alguém mais forte do que eu e vai querer me subjugar. E foi o que aconteceu com os astecas, os incas e os maias. Os espanhóis chegaram e acabaram com tudo. E o número de espanhóis eram menores que os índios, mas os índios não estavam preparados. E a realidade é essa: sempre vai haver, sempre vai ter alguém mais forte do que outro. Por isso que não vale a pena querer ser maioral, não vale a pena querer tomar força pela violência, coisas que já pertencem a outros, não vale a pena querer prejudicar outros por maldade, não vale a pena subjugar pessoas inocentes, não vale a pena tocar o terror em cima de inocentes. Então, sempre haverá um maior do que outro, sempre vai chegar um maior do que outro. Então, só vai prevalecer as pessoas de bens, só vai prevalecer as pessoas pacificadoras, só vai prevalecer as pessoas da paz, entendeu? Porque são essas pessoas que Deus protege. Deus protege aqueles que amam o bem, aqueles que amam a luz, aqueles que amam fazer o certo, entendeu? A verdade é essa. Então, para você prevalecer, o mínimo que você pode fazer é querer fazer a coisa certa, o certo pelo certo, é querer fazer o certo, nunca subjugando pessoas inocentes, pessoas que não tem nada a ver, pessoas que, se você inventa uma briga, se você inventa uma guerra, você deixa de fora os inocentes, você deixa de fora as pessoas a qual você vê que não tem culpa pelo que você inventa. As pessoas de bem, as pessoas inocentes não tem culpa pelo que você inventa, pelo que você planeja. Então, assim, pessoas inocentes, pessoas indefesas, elas têm um dono. Tem um versículo na Bíblia que fala que aquele que ajuda um pobre, ajuda a Deus, entendeu? E Deus, ele paga o favor. Ou seja, o próprio Deus, ele está com pessoas de bem, entendeu? E Deus sempre vai estar do lado de um pai de família que a única preocupação dele é em manter sua casa, não deixar faltar nada em casa. Deus sempre vai estar do lado de uma mãe de família, que a preocupação dela é com sua casa, é com seu marido, é com as suas coisas. Então, sempre veja Deus numa criança que vai para a escola, que a única preocupação dela é em passar de ano, é estudar e passar de ano. Veja Deus em pessoas
que tem suas obrigações e só se preocupa em viver suas vidas, em realizar seus sonhos. Veja Deus em pessoas indefesas. Veja Deus em moradores de rua. Pois é, ó, sempre que você vê uma pessoa inocente, uma pessoa indefesa, veja Deus nessa pessoa, entendeu? Porque provavelmente Deus vai estar nela. E como você tratar essa pessoa vai ser a forma como que você também vai ser tratado no futuro. O que você faz a uma pessoa que é protegida por Deus, o que você faz para uma pessoa inocente, uma pessoa indefesa, a mesma coisa vai acontecer com você. Em dobro ou em muitas vezes mais. Se é bondade, Deus ele vai retribuir a bondade, entendeu? Se é maldade, Deus ele vai retribuir a maldade. Se é perversidade, Deus não vai ter dó de jeito nenhum quando chegar a hora, entendeu? Então, sempre veja Deus em pessoas inocentes,